Olá novamente, estudantes do segundo ano do ensino médio. Hoje eu trago para vocês aqui um vídeo sobre a Revolução Francesa. Falar aqui rapidamente sobre essa revolução, que ela é muito importante para a compreensão do conteúdo de segundo ano, até porque também a Revolução Francesa é o que dá o início à Idade Contemporânea, que vai dessa revolução que aconteceu na França até os dias de hoje. Mas para entender a Revolução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender a situação da França antes da Revolução. Aí eu já adianto, era uma situação de uma crise muito grave. Uma crise gerada tanto por problemas climáticos que afetaram a produção de alimentos, mas você tinha também as guerras que a França teve com outros países, com a Inglaterra principalmente, era uma grande rival da França. Então a França gastou muito com esses combates, com essas guerras. Então tinha um problema ali dos cofres públicos franceses. E além disso, né, aos gastos da família real, da nobreza francesa, que ostentava muito, né, as custas dos impostos da população. E além disso, a França também estava naquela configuração do antigo regime, que lá especificamente vai ter alguns detalhes. Por exemplo, o primeiro estado, que é considerado o clero, ele era 1%, basicamente 1% da população. Então, uma pequena parte da população ocupava ali os cargos da igreja, certo? O segundo estado também era pouco numeroso, cerca de 2% da população, formada aí pelo rei, a rainha, os duques, barões, seus parentes, né, o pessoal da nobreza, então. Por último, o restante da população, que era o terceiro estado. Aí nessa questão de terceiro estado, o que é importante lembrar? Era a maioria do povo, mas não quer dizer que era todo mundo pobre, tá? Terceiro estado é um grupo muito misto, que aí envolve os camponeses, os trabalhadores rurais e urbanos e a burguesia também. Então, o terceiro estado é esse grande grupo que vai desde pessoas muito pobres até a burguesia, com a questão de que eles não tinham os privilégios do primeiro e do segundo estado. Primeiro e segundo estado é aquela turma que praticamente não pagava impostos, que geralmente não tinha problemas com a justiça, então que tinha uma série de privilégios de nascimento. Então, né, para ficar bem gravado, o terceiro estado não quer dizer que eram os pobres, tá? O terceiro estado ele era muito amplo, ele era muito diverso, certo? Mas de um modo geral, era o grupo que sustentava os dois de cima, porque o terceiro estado é que pagava impostos, é quem realmente trabalhava naquele período. Pois bem, diante daquela situação, né, de crise, o governo, o rei, resolve então convocar os estados gerais, que era, vamos dizer assim, uma assembleia, né, como se fosse um congresso ali, para tomar algumas medidas no sentido de sanar a crise. E uma das propostas era até mudar o esquema dos impostos, até colocar mais impostos para a nobreza. Essa convenção dos Estados Gerais, ela tinha um detalhe. O voto não era por deputado. O voto era por estado. Quer dizer, o voto por estamento, tá? E aí tinha um detalhe. Clero e nobreza eram parceirinhos, estavam fechados. Resultado. O terceiro estado sempre se dava mal na maioria das votações, porque o clero e a nobreza tinham a tendência em votar a favor das mesmas coisas. Aí, a turma do terceiro estado começa a exigir que a votação fosse per capita, por pessoa. Porque o terceiro estado, ele tinha mais deputados ali. Bom, a nobreza, né, de um modo geral, ela foi contra essa proposta de mudar o sistema de votação. Então, diante disso, o que os deputados do terceiro estado fizeram? Eles se reuniram no outro salão, né, da Assembleia, e se declararam Assembleia Constituinte. Isso é uma expressão que vai aparecer na história do Brasil, na história de outros países, quer dizer, Assembleia Constituinte é a reunião para escrever uma Constituição. Isso é novo, porque no antigo regime não tinha essa coisa de Constituição, né? Então, os membros do terceiro estado se reúnem para votar essa tal Assembleia Constituinte, escrever uma Constituição para a França. Só que, além disso, nas ruas e até mesmo em algumas áreas rurais, tinha toda uma questão de conflito, né? Estava acontecendo, o pau estava quebrando. E é quando que acontece a tal da tomada da Bastilha. Não é exatamente essa tomada. Tomada quer dizer também queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão do antigo regime, certo?
que ela era utilizada principalmente para prender pessoas que fossem contra o rei, desobedecessem o reinado, né? Então essa Bastilha ela é tomada pela população, pelos revolucionários. Para quê? No sentido de libertar alguns presos que estavam lá, mas já não eram muitos, mas também para conseguir armas para o povo ir para as ruas, né, fazer a tal da Revolução Francesa. Então é uma das primeiras revoluções da história que você tem mesmo povão nas ruas ali fazendo enfrentamento. O rei, obviamente, mandou suas tropas, né, para acabar com a revolução, mas acontece que grande parte dos soldados se junta com a população e aí não teve como segurar a revolução. De início, a ideia era manter o rei, né? A ideia era que a França continuasse a ser uma monarquia, só que com uma constituição que colocasse ali os limites no poder do rei, certo? Só que, em certo momento, esse rei vai tentar fugir da França para tentar chamar os parceirinhos de outros países para acabar com a revolução. Então, em certo momento, ele é descoberto, capturado, né, preso, denunciado como traidor da França. Enquanto isso, eles já vão tomando algumas medidas, né, para mudar o esquema político, social ali na França. Então você tem, por exemplo, a abolição dos privilégios feudais, você tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento que dizia quais seriam os direitos de qualquer homem, de qualquer cidadão. Tá? E a Constituição Civil do Clero, que separa o clero, né, da questão política. Então é uma separação ali entre o clero, né, e a sua interferência na questão política. Bom, essa primeira Constituição francesa então, vai manter a monarquia, ela vai gerar também a questão da manutenção da escravidão, só que nas colônias, né? E um detalhe importante aqui, ó, voto censitário. Era preciso comprovar renda para ter o direito de voto. Então, quer dizer, nesse primeiro momento aqui, tem algumas mudanças importantes, mas que ajudam principalmente a burguesia. Porque se você imagina que pobre não podia votar, não era um negócio tão igualitário assim. E ali já vai surgir uma divisão entre os parlamentares, né? Você vai ter principalmente os girondinos, que eram um partido, um grupo mais conservador, mais ligado à alta burguesia, aos banqueiros, aos grandes empresários. E você tem os jacobinos, que eram um grupo, né, mais favorável às reformas, a mudar realmente social e politicamente a França. Tanto que jacobinos e girondinos vão estar ligados a uma diferença que se fala até hoje, embora de forma muito modificada, né, que é a diferença entre direita e esquerda. Então, os girondinos são mais associados aí a uma ideia de direita e os jacobinos a uma ideia de esquerda. Lógico que hoje em dia a situação é diferente, né? Os nobres, muitos deles fugiram da França com medo de perseguição pelos revolucionários. Como eu havia dito, o rei chegou a ser capturado, né? Acusado de traição, e num certo momento o rei ele vai ser condenado à morte. De um modo geral, resumindo a situação para vocês, nesse período aí entre a queda da Bastilha e depois o processo revolucionário, né, os girondinos e os jacobinos vão se alternando no poder. Então tem um momento que os jacobinos vão mandar mais, em outros momentos os girondinos. Também nesse período vão acontecer muitas execuções, porque eles vão colocar na guilhotina, instrumento famoso, né, pessoas consideradas traidoras da Revolução, pessoas consideradas corruptas, por exemplo. Tá? E outro detalhe é que chega um momento em que os girondinos, então aquele grupo mais conservador, ele vai ter um medo de que o povão, né, de que as classes mais populares tomem o poder. Então, para evitar isso, eles vão fazer uma aliança com os militares e colocar no poder Napoleão Bonaparte, que é um cara que estava defendendo a França de ataques externos. Porque aconteceu o seguinte: outros países absolutistas vão atacar a França no sentido de que vai que aquela moda pegasse. Imagina um monte de rei pela Europa perdendo a cabeça na guilhotina. A galera ficou com certo medo, né? Então houve essa tentativa de invadir a França para acabar com a Revolução. Então Napoleão é esse carinha que comandava tropas, estava se tornando popular por ter ganhado batalhas, e aí a direita, vamos dizer assim, a elite francesa coloca o Napoleão no poder
para evitar que o povão chegasse justamente ao poder. Mas aí isso é assunto para um outro momento, né? É o governo do Napoleão Bonaparte. Por hora é isso. Obrigado.